Então, beleza, pessoal. Bom dia. Voltando a discutir na frente A, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre dinâmica de movimentos circulares, ok? Só para a gente entrar no assunto, né? Na frente A, onde a gente trabalha mecânica, neste momento nós estamos em estudo de dinâmica, que nada mais é do que o estudo das forças, ok? E a gente tem que sempre lembrar que no estudo das forças, a análise dinâmica, né, a análise das forças que estão atuando no corpo e as suas consequências, né, no movimento daquele corpo, no trabalho, né, em vários aspectos, todo o estudo, a análise, ele gira em torno das leis de Newton, né? Em torno da primeira e segunda lei de Newton, basicamente, que se dão a partir da somatória das forças. Foi? Que, se elas forem iguais, a somatória for igual a zero, o corpo não vai ter nenhuma força resultante atuando nele e, consequentemente, não vai ser desencadeado nenhuma aceleração. Que essa que é a função das forças nos corpos, né? Variar o movimento a partir da geração de uma aceleração quando existe força resultante. Mas para existir a força resultante, a somatória das forças, ela tem que ser diferente de zero. Legal? As forças se somando as interações que o corpo está tendo com outros corpos na natureza, e essa somatória é diferente de zero, a força resultante também será diferente. A força resultante será diferente de zero, né? Terá uma força resultante. E essa força resultante, ela faz o quê? Desencadeia uma aceleração, ok? Então, em situações em que exista aceleração, obrigatoriamente tem que existir uma força resultante atuando nesse corpo, beleza? Porque quem gera a força, a aceleração em um corpo e que faz com que o movimento varie é a existência de uma força resultante. Em outras palavras, é o desequilíbrio nas interações que o corpo está tendo com outros corpos no ambiente. Legal? E mais, tanto a força resultante quanto a aceleração, nós já cansamos de ver aí, mas eu repito o tempo todo, elas são grandezas vetoriais, né? Então, elas precisam de modo, direção e sentido. Legal. E a orientação espacial da força resultante, a direção e sentido gerada no corpo, ela sempre terá a mesma direção e sentido da aceleração gerada por ela. Beleza? Então, sempre quando a força resultante gera uma aceleração, essa aceleração gerada terá a mesma direção e sentido da força resultante. Beleza? E outra coisa, se eu quero achar o módulo da força resultante, eu tenho dois caminhos, né? Obviamente, é identificar quais forças que estão atuando no corpo, somar, e aí, se deu diferente de zero, eu sei o valor daquela força resultante, né? Uma outra forma de chegar no valor da força resultante é a partir da relação entre massa e aceleração. Legal? Ok? Show de bola. Continuando aí a nossa conversa. Isso aqui é extremamente importante para a gente compreender a dinâmica de movimentos circulares. Legal? Foi? E aí, galera, nesse estudo de força, a gente, para fazer essa análise, pegar um corpo, identificar a situação, né? E chegar na força resultante
atuante naquele corpo qualquer, o que nós fazemos? Nós temos que responder 3 perguntas. E aí eu falei com vocês já algumas vezes que esse estudo de força nosso, ele gira em torno de 3 perguntas. Quais são as forças que estão atuando neste corpo? Em outras palavras, quais são as interações que ele está tendo com outros corpos na natureza? Como e quanto? Legal? Quais, como e quanto? Como, direção e sentido, orientação espacial, e quanto vale cada uma dessas forças, para que eu possa somar, verificar se tem força resultante ou não, e aí eu posso ter as minhas conclusões. Porque se não tiver força resultante, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, ou ele vai estar em repouso. Legal? E aqui as condições aceleradas que existem, ele vai estar uma condição não inercial, ok? Uma condição dinâmica. Legal. O que eu posso concluir com isso? Movimentos circulares sempre precisam de aceleração centrípeta. Então, é uma situação que sempre vai existir uma força resultante, né? Legal. E nessa discussão, nós já vimos uma pancada de força nos outros capítulos. Nós vimos as forças de campo, nós vimos peso, vimos que é a força gravitacional, vimos já a força elétrica e vimos superficialmente força magnética. Legal? De contato, nós já vimos força elástica, nós já vimos força normal, já vimos força de atrito, já vimos resistência do ar, já vimos tensão. Falta basicamente falar de centrípeta, beleza? Que é dentro da dinâmica de movimentos circulares. Se eu não me engano, empuxo e aprofundar em força magnética. Nós finalizamos todo o nosso estudo de dinâmica. Massa? Ok? Então, essa é a nossa introdução, nosso raciocínio base que a gente vai fazer de qualquer estudo de dinâmica, seja dinâmica de movimento circular ou qualquer dinâmica, análise de forças de qualquer situação do nosso dia a dia. Legal? Ok? Então, nós vamos falar um pouco da dinâmica de movimentos circulares, tá? Então, dentro dessa dinâmica de movimentos circulares e curvilíneos, deixa eu apagar o quadro aqui e imaginar primeiro a situação do movimento circular, tá? Então, eu vou fazer um círculo aqui e vocês imaginem que esse círculo seja a trajetória de um corpo qualquer. Então, vem aqui. Fiz um círculozinho aí para a gente analisar e imagine que nesse círculo tenha um objeto fazendo essa trajetória, beleza? Que em cada momento ele vai se encontrar em uma posição diferente deste círculo. Legal? Beleza. Se nós estamos falando, vamos pensar primeiro na análise desse movimento. Se nós estamos falando que o corpo está em movimento, voltando lá em cinemática, nós estamos falando que esse corpo está variando uma certa distância em função do tempo, não é isso? Então, se ele está variando a distância, ele tem velocidade em relação ao referencial. E qual é, para onde vai estar a velocidade do veículo, um objeto qualquer, ao longo de um movimento circular, beleza? A velocidade, ela sempre vai ser tangente à trajetória. Então, a direção dela é a tangente à trajetória, ok? Se a trajetória é circular, o que é a tangente de um círculo?
É a reta que toca o único ponto da superfície, que forma um ângulo de 90 graus com a reta que passa pelo centro do círculo. Não é isso? Então, a velocidade, ela sempre vai ser tangente à trajetória. Beleza? Então, aqui ela vai estar, como o objeto estiver nessa altura, né? Que a reta, o raio, estiver na horizontal, a velocidade vai estar na vertical. Legal, então vamos imaginar um sentido de rotação. Vamos imaginar que esse objeto esteja se rodando no sentido horário. Então, a velocidade, neste momento 1, a velocidade vai estar nessa direção, e nesse sentido. Momento 2, momento 3, momento 4, momento 5. Aqui embaixo. Beleza? Momento 5 aqui. Legal. Essa velocidade, nós estamos vendo, e já vimos na análise de movimento circular, que se ela está mudando de direção o tempo todo, ela está variando em direção. E se ela está variando em direção, é porque existe uma aceleração centrípeta, beleza? O que é a aceleração centrípeta? É uma aceleração gerada no corpo que vai estar perpendicular à velocidade. Lembrem que a aceleração gerada na direção da velocidade nós chamamos de aceleração tangencial, ok? Beleza? E no caso das acelerações geradas perpendicular à velocidade, nós chamamos de aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é responsável pela variação do módulo da velocidade e a aceleração centrípeta é responsável pela mudança da direção da velocidade. Então, se a gente está falando de movimento circular, a velocidade está mudando de direção o tempo todo, obrigatoriamente vai ter que existir, ao longo de todo o movimento, a aceleração centrípeta. Ela, obrigatoriamente, sempre vai ter que existir no movimento circular, porque se ela deixar de existir, o movimento deixa de ser circular e o corpo sai pela tangente, né? Uma vez que a velocidade não mais vai mudar de direção. Legal? Ok? Aceleração centrípeta. No movimento circular, nem sempre vai existir a aceleração tangencial. Sempre vai existir a centrípeta, mas nem sempre vai existir a tangencial. Por quê? Porque se o movimento for circular uniforme, o módulo da velocidade não vai variar. Como no Enem só no conteúdo programático trabalhado no movimento circular uniforme, as nossas análises normalmente não têm aceleração centrípeta. No máximo, no Enem, ele quer que você fale sobre a função de uma aceleração centrípeta em qualquer situação, seja circular ou não. A gente faz análise aprofundada de movimentos circulares variáveis, isso não tem porquê, não faz parte do conteúdo programático. Legal? Show de bola! Então, esse é o nosso movimento circular uniforme. Não vou aprofundar na análise do movimento aqui, porque a ideia nossa não é a discussão de cinemática. Então, se alguém tiver com dúvida de análise de movimento circular uniforme, volta lá em movimentos circulares. Legal? Lá em cinemática. Só que agora a gente vai falar de dinâmica, do estudo de forças. Então, vamos parar para pensar aqui. Esse corpo só está fazendo esse movimento circular porque foi gerado nele uma aceleração centrípeta. Mas o que gera a aceleração em um corpo?
é a existência de uma força resultante. Então, se no movimento circular sempre vai existir aceleração centrípeta, quer dizer que neste movimento sempre vai existir uma força resultante, porque a somatória das forças que vão estar atuando nesse corpo sempre vai ser diferente de zero. Legal? E o que nós vimos no comecinho dessa aula em relação à força resultante? Que quando a força resultante existe em um corpo, ela vai gerar uma aceleração na mesma direção e sentido dessa força resultante. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou pensando no movimento circular uniforme, não tem aceleração tangencial, só tem aceleração centrípeta, que é o nosso objeto de estudo. Se ele tem uma aceleração perpendicular à velocidade, seja uma aceleração perpendicular, na verdade, uma aceleração na mesma direção, se ele tem uma aceleração gerada no corpo, quem gerou essa aceleração foi a existência de uma força resultante. Beleza? Alexandre, mas se o corpo tiver uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial no corpo, mas força resultante é só uma. Então, como foi gerado duas acelerações? Se a força resultante, por exemplo, estiver formando um certo ângulo em relação à velocidade, parte dela vai estar perpendicular à velocidade, parte da força resultante vai estar na direção da velocidade. Parte dela vai gerar aceleração centrípeta, parte dela vai gerar aceleração tangencial. Legal? Ok? Mas no caso aqui, se só tem aceleração centrípeta, o que eu posso concluir? Que a força resultante existe, porque tem aceleração, e ela vai estar sempre perpendicular à velocidade. Se a aceleração aqui está para a direita, apontando para o centro de curvatura, né? A força resultante vai estar para a direita. E aqui tem força resultante? Tem, porque tem aceleração. Qual que é a direção e sentido dela? A mesma direção e sentido da aceleração. Aí, neste ponto, a força resultante vai para baixo. Então, vai sempre existir a força resultante no movimento circular uniforme e essa força resultante vai estar sempre na mesma direção e sentido da aceleração. Legal? Ok? Show de bola! E essa força resultante, o que acontece? Só pelo fato dela ser perpendicular, essa força resultante ser perpendicular à velocidade, eles deram um nome nessa força de força centrípeta. Ok? Beleza? Então, o que é a força centrípeta? E quando eu fiz o estudo, começamos o estudo dinâmico, eu falei assim, olha, eu fiz um asteriscozinho em força centrípeta e falei, olha, força centrípeta, eu coloquei aqui como uma força de contato, no grupo da força de contato, mas eu vou fazer uma observação que ela pode ser tanto de contato quanto de campo. Porque a força centrípeta, na verdade, não é uma interação específica com o corpo, um tipo específico de interação, assim como a de atrito, que é entre as irregularidades da superfície, assim como a gravitacional, que é entre os centros gravitacionais do corpo. A força centrípeta nada mais é que uma força resultante no corpo. Só que a força resultante perpendicular à velocidade. Por que essa força foi chamada de centrípeta? Porque essa força resultante perpendicular à velocidade vai gerar aceleração perpendicular à velocidade, que é a aceleração centrípeta. Ok? Beleza? Então, o que é a nossa força centrípeta? Toda e qualquer força resultante perpendicular à velocidade. Então, se eu fizer um estudo de dinâmica de um corpo, somar as forças, der diferente de zero, e ver que essa força resultante está perpendicular à velocidade, eu concluo que ela vai gerar uma aceleração perpendicular à velocidade, esse corpo vai ter que mudar de direção no seu movimento.
Foi? Ok? Legal. Então, ou seja, para eu fazer uma análise dinâmica de movimento circular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quais são as forças que estão atuando naquele corpo, para que eu possa somar essas forças, e para eu somar, eu tenho que saber como que elas estão atuando, direção e sentido, não é isso? E saber quanto vale cada uma, para na hora que eu somar, verificar se vai ter força resultante o quê? Perpendicular à velocidade. Porque se tiver, eu concluo que é um movimento circular. Legal? Massa? Então, show, Alexandre. Quando a gente está fazendo um estudo de uma força, e se eu estou falando do estudo do movimento circular, das forças responsáveis pelo movimento circular, nós temos que responder 3 perguntinhas, né? Para eu saber quais forças estão atuando no corpo, eu tenho que saber quando cada força vai existir. Então, dentro da discussão da força centrípeta, da dinâmica do movimento circular, que gira em torno dessa força centrípeta, que nada mais é do que o quê? Uma força resultante perpendicular à velocidade, a primeira pergunta é: quando essa força vai existir? Na hora que eu estiver analisando uma situação de um corpo qualquer, a mecânica dele, né? Quando que eu sei que a força centrípeta vai existir? Quando a questão falar que o corpo fez uma curva, você já conclui que tem a força centrípeta. Se a questão falar que tem aceleração centrípeta, você já conclui que tem-se a força centrípeta, beleza? Se a questão você verificar que tem uma força resultante perpendicular à velocidade, você conclui que tem uma força centrípeta, ok? E que esse movimento circular está acontecendo. Legal? Então, show de bola. Então, quando a força centrípeta existe, né, a gente já sabe. Como que a força centrípeta existe? Quando eu falo como, eu quero saber a sua orientação espacial, direção e sentido, ok? Qual é a direção da força centrípeta? Ela sempre vai ser perpendicular à velocidade. Por quê? Porque ela não é a geradora da aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta tem que ter a mesma direção da aceleração. Ok? Mesma direção e mesmo sentido. Então, como ela atua? Perpendicular à velocidade, direcionada para o centro de curvatura. Legal? Então, como a força centrípeta atua? Perpendicular à velocidade, direcionada para o centro de curvatura. Foi? Legal. E por fim, quanto vale a força centrípeta? Como que eu faço para calcular essa força centrípeta? Legal? Para eu calcular essa força centrípeta, eu tenho 2 caminhos. Ok? Quais são os caminhos que eu tenho para calcular o valor da força centrípeta? Um caminho é eu somar aquelas forças que são que perpendicular à velocidade. Esse é um caminho. Beleza? E aí, somando, eu consigo chegar no valor dela. Agora, outra forma de eu calcular o valor dessa força centrípeta é compreender que essa força centrípeta é uma força resultante. E como é que eu calculo força resultante mesmo? Força resultante, ela é calculada por massa vezes o quê? A aceleração. Só que no caso da força centrípeta, a aceleração em questão é a aceleração perpendicular à velocidade. É a aceleração gerada pela força resultante perpendicular à velocidade. Não é isso? Então, é qual a aceleração?
aceleração centrípeta. Então, vocês vão encontrar no livro de vocês que para determinar o módulo da força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Ok? Legal? E é por isso, porque a força centrípeta é a força resultante perpendicular à velocidade. Mas vocês podem encontrar também assim, ó, força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Beleza? Mas o que é velocidade ao quadrado sobre o raio? O que é isso aqui? Velocidade ao quadrado sobre o raio. É a nossa aceleração centrípeta. Beleza? Ok? Show de bola. E aí, com isso, nós finalizamos essa primeira parte da aula que vocês já conseguem compreender com muita clareza uma condição de análise da dinâmica do movimento circular. É uma análise de dinâmica qualquer, como se fosse qualquer forças, gerar em torno do quais, como e quanto, só que essas forças que a gente está analisando, em quais se está pensando em movimento circular, vai ser quais forças perpendiculares à velocidade. Esse corpo, está acontecendo um movimento circular nele? Não sei, tem aceleração perpendicular à velocidade? Para ter essa aceleração perpendicular à velocidade, tem forças perpendiculares à velocidade? Não é isso? E aí, se tiver, quanto que vale? Com isso, eu consigo chegar no valor da nossa, na análise do nosso movimento circular. Legal? Ok? A próxima parte da aula vai ser algo que cai muito dentro de vestibulares e Enem, dentro de dinâmica de movimento circular, que são análises e situações do nosso dia a dia em que vai estar acontecendo um movimento circular e eu tenho que compreender quais forças ali vão compor a força centrípeta, né? O entendimento, quais forças ali vão se somar e dar um valor diferente de zero, perpendicular à velocidade, não é isso? Para que seja gerado um movimento circular. Foi? Beleza? Então, a próxima parte é a gente fazer a análise de diversas situações no nosso dia a dia. Foi? Como falta só 9 minutos para o link cair e 19 para a aula terminar, eu já encerro esse link e no próximo link a gente continua na nossa segunda parte da aula. Tá bom? Então, stop.